Muito bom dia a todos, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma abertura de mercados e hoje domingo, 6 de julho, 8h10 da manhã, e bora lá falar um pouquinho sobre o mercado. Bom, eu vou fazer só uma breve introdução aqui no Bovespa, né? Como sempre, só pra gente lembrar que nós estamos numa tendência de rompimentos de topo válidos, né? Ou seja, uma tendência de alta muito clara no semanal. Então, tudo que eu tenho que buscar, se eu quiser melhorar minha performance, melhorar meu nível de assertividade, são pontos interessantes para poder comprar, para acompanhar essa tendência, né? Não tem muito segredo, muita firula aí não, né? E a gente consegue ver isso em todos os tempos gráficos, né? Aqui mesmo a gente viu uma lateralização e agora o rompimento para cima. Ah, pode ser spring? Ah, pode ser, não sei. Rompeu para cima, vou considerar que isso aqui foi um movimento de reacumulação. Se voltar para cá, eu estou autorizada para poder comprar. E se estopar, aí sim eu posso falar para vocês que isso aqui nada mais é do que um spring para poder distribuir esse movimento de volta para cá. Um ponto importante que eu queria mostrar para os amigos antes da gente seguir é isso aqui, ó. Tá bem interessante. Isso aqui. O Fear and Greed do S&P. A gente tá vendo que tá extremamente ganancioso o sentimento da galera lá dos Estados Unidos. É muito lógico, né, cara? Lá é paraíso. Paraíso dos fazedores de médio de compra, paraíso para todo mundo. Então, assim, é tudo lindo e maravilhoso. Parece que não tem nada de ruim acontecendo no mundo, porque é só você comprar e você fez dinheiro, entendeu? É muito fácil. Então, a gente vê que o nível de ganância aí tá aumentando, o que começa a sinalizar, opa, será que pode ser um topo novamente? Será? Então é isso que a gente vai ter que ficar muito atento, né? Eu sei que se lá começar a cair, com certeza todos os outros mercados vão cair, assim, não importa se somos um mercado de commodities, somos um mercado de não sei o quê, se lá começar a cair e fizer topo de verdade, estaremos vendo isso. Logicamente, se a gente for olhar pelo cenário macro, a gente vai falar assim, ó, somente quando houver corte de juros lá, iniciar o corte de juros lá, que a gente veria um topo. Então, isso pode ser daqui, tipo, no segundo semestre, aí o topo vai ser no início do ano que vem. Pela região macro, pela questão macro, sim, seria. Mas isso aqui a gente sinaliza como um potencial ponto de alerta, né? Para que não que você tem que vender já agora, mas que vá com muita calma nessas compras, porque quando o índice tá lá em cima, teoricamente a gente começa a ver esse topo mesmo. Então vamos lá agora, sem mais firulas, falar sobre os pontos já, regiões marcadas, tudo de quinta-feira se mantém, tá? O mercado foi muito chato na sexta-feira, a gente conseguiu pegar a mínima até a máxima aí, praticamente. Não a máxima, né, que fechou em 143. Mas a gente pegou o fechamento do gap, foi uma operação bem interessante. Vou mostrar no índice pra vocês. Mas o que a gente consegue ver já nos 60 minutos, isso aqui é o que level dos 60 minutos. Vou deixar marcado aqui pra vocês. Que level 60 minutos. O que quer dizer que aqui como que a gente faz, né, uma operação por manipulação. A gente espera o preço cair, faz o nosso spring, né, de fechar abaixo, nem que seja uns 5 minutos, depois fechar acima. E se eu tiver com o meu RSI dos 5 minutos, por exemplo, lá embaixo, melhor ainda, para o movimento voltar e testar essa região. Isso aqui é o melhor tipo de operação que existe, ainda mais numa tendência tão forte e tão clara como essa, como estamos vendo agora, tá bom? Então essa é a única forma. Aqui no toque eu não gosto de fazer, apesar que dá muitas operações, mas a forma correta da gente fazer é esperar a captura de liquidez de quem tá comprando aqui no fundo, esperar estopar essa galera pra gente poder entrar nessa movimentação. Falando já direto de índice futuro que a gente tem aqui, e já tô com as minhas regiões todas marcadas, vou mostrar a operação que a gente fez aqui rapidinho. A gente tinha essa região marcada aqui, que eu tava marcando desde desse dojizinho aqui. E aí eu falei para vocês o seguinte, cara, se abrir aqui na abertura, somente para abertura que é válido, estaremos comprando, o stop tem que estar longe do order block, né? Às vezes alguém deixou muito próximo aqui do order block, né? E foi estopado e teve que reentrar. Bem aqui por esse sweep, né? Mas pelos 5 minutos, como a gente não fechou abaixo, então não validou o rompimento, tá? Então, a gente tinha o RSI aqui, tinha divergência, foi tudo lindo, maravilhoso, e o alvo dessa operação foi até aqui. Eu não quis pegar nada mais do que isso, só zona até zona, porque era feriado, né? Então, a gente capturou aí quase 600 pontos de operação, mais ou menos aqui. Foi bem bacana. Então, agora o que a gente consegue ver? Eu vou mostrar primeiro nos 60 minutos, depois a gente cai pro 5, que eu sei que é os cracudos de segunda-feira, tá? Então, aqui a gente já sabe que teve o rompimento dessa região, então validou toda essa pernada para mim, então tem que buscar regiões de desconto para poder comprar. Acabou, não tem segredo. Ah, mas você tá aqui na região verde, na região vermelha. Eu falei que eu ia deixar isso aqui para vocês pra gente ter uma referência. Não é para ficar vendendo aqui. Porque se a minha mãe, que é o Ibovespa, está 100% de alta, eu vou estar procurando topo por quê? Mas Ariane, você não tem uma linha de boss semanal aqui? Eu tenho, gente, eu tenho. E que foi onde, de fato, segurou os antigos movimentos. Mas aqui a gente precisa ver, antes de estar vendendo simplesmente porque eu tenho um achismo,
a gente precisa ver se tem, por exemplo, uma divergência no diário. Até tem, mas ele tem que romper isso aqui primeiro. Não sei se quando ele romper, ele vai estar com uma divergência perfeita. E aí a gente teria que entrar num tempo gráfico menor para tentar procurar um gatilho que dê um payoff bacana, porque eu saí vendendo aqui com um stop de 1.200 pontos, até é válido para um swing, mas eu não sei não, viu? Não curto não. Se a gente for ver também o cenário do Ibovespa, como ele tá 100% para cima, o ideal para a gente poder fazer uma venda aqui é uma quebra de estrutura num tempo gráfico menor. Sendo bem sincera, talvez até uns 5 minutos daria para fazer, mas a gente tem que esperar para ver como que vai desenrolar aí na segunda-feira, tá? Acredito, sendo bem verdadeira no meu feeling ainda, é que ele vai conseguir romper essas máximas e consumir isso aqui. E se ele passar esse ponto, se ele passar para cima, aí, meu amigo, é 300 mil pontos. Essa região aqui é muito forte. E é a última dos vendedores aqui, que a gente considera uma região bem forte. Passar aí, a gente vem para essa região aqui de 148 até 150 mil pontos. Não é de achar que não pode, né? Só que aí a gente tem que começar a olhar para o cenário lá de fora, né? Se lá de fora começar a cair, aí isso aqui vai começar a capengar. E aí a gente entra para uma entrada de confirmação, alguma coisa assim. A gente vai falando ao longo dos dias, né? Então, resumindo, não faça vendas aqui por vendas, tá bom? Muito inseguro. Cenário mais fácil. Espera cair para você comprar. Ponto, acabou. Esse amarelo aqui que eu fiz é considerando essa última pernada de alta aqui, ó, que fez esse movimento. Pá, 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 pá. Tendência de alta, né? Se eu for desenhar até o macro, que tem gente que não entende às vezes os fractais, a gente tem isso aqui, certo? Então não perdi fundo, então é isso. Então, tem nesses 5 minutos 100% de alta. Gostaria que ele perdesse esse fundo para cair nesse order block aqui que a gente tem. E aí a gente captura a liquidez dele nesse ponto. É de 143,050 até 143,220. Se achou o stop muito longo, a gente marca os 50%, que é o melhor tipo de entrada que a gente considera. Vem aqui em 135 mais ou menos. Mas lembrando que a gente precisa, ó, ele já tá sobrecomprado aqui. A gente gostaria de que pelo menos 1 minuto ele tivesse sobrevendido neste ponto. E aí ele tem que ter a nossa divergência também para dar os gatilhos. Lembrando, não é porque eu marco o retângulo que você tem que sair comprando. Você tem que olhar como que a gente opera. Então a gente opera com 2 gatilhos principais. O MACD é a divergência no tempo gráfico menor, no nosso gatilho, né? E também o RSI, ele tem que estar no nosso gatilho também, sobrevendido. Lembrando mais um ponto que a gente trabalha também, nós trabalhamos com 3 tempos gráficos, né? O nosso tempo gráfico é referência, que no caso pode ser uns 60 minutos aqui, pode ser um diário, depende. Divide por 5 pelo Alexander Elder, é o nosso intermediário. Divide por 5 é o nosso gatilho, tá? Não tem muito segredo. Se você tá interessado em entender um pouco mais do nosso operacional, aproveita aí que nosso carrinho tá aberto da mentoria. Você consegue consumir todo o nosso conteúdo por 7 dias. Se você falar, cara, esse povo é louco, eu odeio eles, cancela e você pega o estorno. Se você falar, esse povo até que faz sentido aí, alguma coisa, eu acho que eles fazem dinheiro, eu acho que é de verdade, aproveita e continua com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não é à toa que mais de 70% das pessoas que começam a nossa mentoria pontual continua no nosso anual. É porque alguma coisa faz sentido, né? E conseguem realmente fazer dinheiro. E aí a gente também gosta de ser um pouco mais sério, né? Nós não vamos falar que você vai ficar milionário aqui amanhã. É tudo questão de consistência e saber que day trade é a forma mais difícil da gente realmente mudar o patrimônio. O day trade vai nos ensinar a ter um pouco mais de malícia nos nossos trades e ter um pouco mais de leitura e até ter uma ferramenta aí de alavancagem de investimentos, né? Porque a gente consegue fazer uma rendinha extra pequena, mas consegue fazer. Mas o que vai mudar o seu patrimônio mesmo é no tempo gráfico maior, é no swing trade, é no position. Não é à toa que a gente tem também um vídeo no nosso canal aqui da carteira CDI, que você pode olhar lá, nossa carteira aberta de investimentos, para você aprender como iniciar nesse mundo, que é o que de fato vai mudar o seu patrimônio e da sua família. Então aqui é a primeira região de compra. Eu sempre deixo essa primeira em amarelo, porque eu tô pegando um fractal menor, né? Eu tô pegando essa pernada aqui. Mas eu sei que tem essa última. Essa última é sempre a melhor, tá? Então quem quiser aqui, isso aqui serve muito ainda mais se for na abertura. Nossa, fica bem bacana a gente operar isso aqui na abertura. Aqui, em seguida, essa região ela vai funcionar agora como defesa do médio do player. Se a gente for ver aqui o próprio 60 minutos, olha só, que é o que a gente fala. Temos a nossa referência aqui, temos a nossa manipulação e agora o próximo toque vai ser justamente a nossa defesa do médio do player. Deixei aqui essa linha preta porque é uma linha de boss dos 60 minutos também. Então essa região ela é bem forte para segurar. Isso aqui eu até tinha deixado para vocês, mas acho que eu vou até tirar para não correr risco de muito stop na segunda-feira, né? Porque isso aqui é uma linha de boss dos 5 minutos. Se cair aqui,
pode dar um trade de toque, mas eu acho um pouco inseguro para falar para vocês aqui toque de linha de boss, como operar. Melhor falar só dentro da mentoria mesmo, porque lá eu consigo falar mais coisas. Então deixa eu só trazer isso aqui um pouquinho. Beleza. Então aqui, defesa do médio do player, de 142.765 até 142.415. É uma região muito grande, sim. Se quiser filtrar, pode pegar os 50%. Mas lembrando que o melhor ponto de entrada é a nossa divergência e o nosso RSI, tá? E não somente no toque, simplesmente porque tocou a região, porque corrige mais stops. Caindo aqui para baixo, se sacanear essa zona e se sacanear essa zona aqui também, sacanear é uma palavra feia, né? Se estopar e se estopar aqui, aí a gente vem pro final. Lembrando que se você tem poucas balas para gastar, nem opera essa primeira aqui, tá? Nem opera. Já vem aqui para essa e depois para essa. 142.310 até 141.785, depois 141.370 até 141.030, depois 140.795 até 140.590. Não vou falar para cá porque eu acho que vou falar. Tô aqui já. 139.870 até 139.560. Vocês veem que eu sou uma pessoa que eu consigo mudar de ideia muito rápido, né? Isso é a melhor característica de um trader, para justamente a gente não ficar enviesado no dia. Eu sou desse jeito mesmo. Vamos agora pro dólar. O dólar não mudou nada, o mercado tá até me ajudando nessas aberturas, né? Porque não tá fazendo nada. A gente tinha pegado o dólar aqui, era uma região nossa de quinta-feira, do vídeo de quinta, né? Olha lá, foi justamente onde deu trade e realmente morreu ao longo do dia. Agora eu já estou validada para essa área. Então, 5.464 até 5.467, mais ou menos, é a primeira região que eu tenho de venda. É uma região mais fraca, tá? Porque pode ser que no tempo gráfico maior, 60 minutos, isso aqui está sendo acumulado, tá? Então, o primeiro toque aqui, ele vai me estopar para dar realmente o melhor ponto de venda do nosso dólar aqui, é 5.474 até 5.482. 82,50, né? Depois 5.496 até 5.508, depois 5.537 até 5.5555. Nossa, tá bagunçado. Depois 5.537 até 5.54750, depois 5.54950 até 5.557. Tá bom? Isso aqui são linhas de boss que eu deixei aqui assinalado. Deixa eu só alterar aqui, lembrando para vocês, né? Eu sempre coloco a máxima e a mínima de todos os ativos quando eu vou operar day trade, porque são pontos onde a gente pode ver uma busca por liquidez, tá? Então ficou assim, que é justamente eles conseguem trabalhar muito a manipulação de fechar acima, fechar abaixo, tá? Então vamos ficar atento aí, principalmente nos 5 minutos, que é um tempo gráfico que a gente gosta de day trade. Beleza? Lá de fora, vamos botar aqui o US 500. US 500, a gente viu aqui no dia 4 de julho, ele veio repicando, mas não tem nada a se fazer, nada a se fazer. O que a gente pode esperar aqui é pelo menos um tempo gráfico de 4 horas, alguma coisa assim, para tentar comprar. Então, 6196 até 6178, 6178. Depois a gente tem aqui 6162 até 6132. Depois aqui 607 até 6079, certo? Aqui tão curto, prefiro ficar de fora em qualquer compra. Bitcoin, nada mudou no cenário, né? A gente tá aí esperando o rompimento de qualquer um dos lados. Payroll até foi bem xoxo. Possivelmente topos e fundos descendentes, a gente espera essa quebra de estrutura aqui. Quem quiser arriscar no meio do caminho, 104.660 até 105.600 é um primeiro ponto de parada aí para poder pegar aí esse Bitcoin num swing trade, mas eu não gosto muito desse ponto, sendo bem sincero. Eu gostaria de começar a comprar mesmo a partir de 98.520 a 96.805. Lembrando que eu falo começar a comprar quando a gente fala de um swing trade, algo assim, tá? Eu faço DCA, então DCA é semanalmente, não importa onde tá, eu tô comprando uma mixaria aí para sempre ter ajuste de posição, beleza? DXY não mudou nada, né? A gente continua naquele order block lá do semanal, que tocou 50% para tentar reviver para cá, mas tá devagarinho. Pode ser que vai estopar qualquer posição aqui para tentar tocar o melhor dos mundos, e quando tocar aqui vai ser a melhor compra do dólar que eu estimo, tá bom? Euro-dólar ativou aquele trade lá, o trade continua em andamento, ele já tocou a linha de boss do mensal, tem que esperar, não tem nada para fazer aqui, em tempo gráfico curto. Se a gente for olhar aqui, ele montou aqui um que leva, fez uma manipulação, mas eu já não gosto de comprar tão próximo aqui de uma resistência, né? Não faz o menor sentido. É melhor eu ficar de fora desse ativo por enquanto, se não tiver vendido, para esperar ele cair,
para essa região para poder comprar. E ouro, nada a se fazer também, tá paradaço. Quando o mercado não consegue romper nem para cima nem para baixo, a gente muda de ativo. Por isso que a gente gosta de explorar todo o leque de ativos possíveis. Porque se é para a gente operar da forma correta, o operacional que precisa de todos os astros alinhados, a gente precisa do maior número de ativos possíveis. Justamente para não ficar presa num único mini índice, por exemplo, procurando operação onde não tem e sendo estopada da forma mais limitada cognitivamente falando, para não falar outra palavra, né? Então é isso que temos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana de trade e até mais.